A gente segue nesse assunto sobre a escalada no conflito no Oriente Médio, que coloca as duas maiores economias das Américas, né, em alerta. Enquanto os Estados Unidos enfrentam essa pressão direta sobre a inflação e o risco de uma recessão, o Brasil também sente os reflexos já na volatilidade dos preços internos. E um dos principais canais de transmissão dessa crise é o choque no preço do petróleo, que impacta aí diretamente, né, os custos de transporte, a logística global. E, além disso, as ameaças de Donald Trump sobre o Estreito de Hormuz adicionaram uma camada de incerteza ao comércio internacional. A gente vai analisar um pouco mais sobre esse cenário e entender o que esperar nos próximos meses com Solange Surur, colunista do CNN Money. Bem-vinda mais uma vez por aqui. Boa tarde. Boa tarde, Muriel, tudo bem? Tudo bem. Solange, quero muito te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando. São 6 semanas já de guerra. Acredito que nem Donald Trump esperava que fosse durar tanto tempo. Março terminou com o petróleo subindo 60%, o Brent. Queria entender o que a gente pode esperar em termos de impacto. Tivemos Gabriel Galípolo falando também nessa semana de que a tendência é de um PIB que vai cair e a inflação vai subir. Como é que você enxerga esse cenário para o nosso país especificamente, ainda mais no ano eleitoral? Então, para o Brasil especificamente, eu acho que o risco inflacionário é muito maior do que o risco de desaceleração da economia, porque a gente está vendo, de fato, na inflação, não só os impactos do petróleo, mas também os impactos do gás natural e que impacta a cadeia de fertilizantes e impacta a cadeia industrial como um todo. Então, é petróleo, gás natural e fertilizantes impactando cadeia industrial e pesando muito no bolso do consumidor, porque energia e alimentos, né, são os itens mais pesados quando somados no IPCA. Né, transportes, alimentação dentro e fora do domicílio. Então, existe já um impacto, ao meu ver, contratado, né, ainda que a guerra acabe nos próximos dias. Tanto é que o Focus subiu bastante também na segunda-feira, e não subiu apenas o Focus de 2026, subiu a mediano de 2027. As pessoas que reajustam no Focus nos últimos 5 dias alteraram a sua projeção de 2028, de 2029. Então, esse impacto inflacionário, eu acho que é mais sério, por conta de a gente ter esse peso maior de energia e alimentação, ser um país emergente, a gente tem um histórico de inflação alta e o fato de que a meta nunca esteve, as expectativas nunca estiveram na meta, né? Sempre estiveram com desconto em relação à meta. E expectativas desancoradas amplificam esse impacto de oferta, né? Em termos de desaceleração da economia, se a gente fosse importador de energia, né, e não exportador, o impacto poderia ser maior, né. A gente, pelo contrário, a gente exporta, petróleo, então a gente tem um impacto positivo na balança, nas exportações, a gente tem esse impacto positivo e a gente está num ano eleitoral de bastante impulso fiscal. E a gente está fazendo medidas para tentar conter esse aumento de preço. Então a renda no Brasil não vai desacelerar tanto por conta desse aumento de inflação, porque, primeiro, em relação aos outros países, a gente está fazendo subsídios, né, vai ser anunciado em breve mais, e a gente tem um impulso fiscal muito forte na economia. Então, dificilmente a gente vai ver esse impacto que vocês estavam discutindo de possibilidade de até recessão ou desaceleração maior em 2026. Perfeito. Outro ponto importante também, Solange, a gente está vendo um movimento muito forte por parte do governo federal, mas também de alguns governadores, de tentar barrar ou diminuir esse impacto para o bolso do brasileiro. Como é que você enxerga essas tentativas? Você acredita que são válidas? Você acredita que podem surtir algum efeito, levando em consideração o que está acontecendo, esse impacto da alta do preço do petróleo? Eu sou bastante contra o subsídio para tentar conter a alta de preço de um bem que está escasso. Porque o que que acontece? O preço é um mecanismo que ajusta a oferta e demanda. Se tem menos oferta e você tenta manter artificialmente o preço parado, a demanda não cai. E aí vai faltar produto, né? Se o preço do diesel subiu, mas a demanda não cai porque o preço aqui internamente não sobe, só subiu internacionalmente, a gente vai continuar demandando a mesma quantidade, já que o preço não se alterou, mas a oferta diminuiu no globo inteiro. Então, tentar artificialmente manter preço quando a oferta cai
é um problema maior, porque pode gerar escassez, principalmente porque a gente importa diesel. A gente não produz internamente todo o diesel que a gente produz, muito pelo contrário. Então, se é para fazer uma política fiscal para tentar amenizar esse impacto, né, a melhor saída seria via transferência de renda ou via aumento de crédito, mas deixando o preço sinalizar a escassez, né? Dito isso, o Brasil tem muito pouco espaço para fazer qualquer tipo de política fiscal para conter esse choque de oferta, porque a gente trabalha no limite do gasto, né? A gente trabalha mirando a banda inferior do primário. Então, quando vem um choque de oferta, né, um choque negativo na economia, a gente não consegue usar as bandas, a gente já mira um piso inferior, né, que ainda é, de novo, eu tenho falado, insuficiente para estabilizar a dívida. Então, a gente tem uma espécie de fadiga fiscal, né, que ninguém acredita que vai ser feito um trabalho para manter a dívida estável ou para evitar que ela acelere tanto para os próximos anos, que quando a gente tem uma guerra que afeta o bolso do consumidor, que pode afetar, né, não vai afetar tanto por conta de subsídios, mas pode afetar o bolso do consumidor, a gente não consegue fazer por outros tipos de política de gasto, porque a gente não tem mais espaço, né, a gente não é crível. Pois é, e aí aproveito para olhar especificamente para o cenário dos Estados Unidos para entender como é que você enxerga. Por exemplo, a gente falava de chances de recessão. E aí eu lembro especificamente no ano passado, muita gente falando sobre possibilidades de chance de recessão nos Estados Unidos, ainda na época daquele cenário tarifário ali de Donald Trump. As tarifas que aumentaram bastante, o quanto que isso poderia colocar os Estados Unidos já num caminho de recessão. Agora é a guerra que está colocando essa possibilidade no radar. Como é que você enxerga também as chances por lá? Donald Trump, que tem uma expectativa aí de um anúncio hoje, vai fazer um pronunciamento em rede nacional hoje à noite. A gente não sabe o que pode ser, mas CNN apurou que pode ter a ver com um prazo para o fim da guerra. Queria te ouvir também especificamente com relação a esse recorte dos Estados Unidos. Bem, em relação aos Estados Unidos, eu acho também que o risco é mais inflacionário do que recessivo, porque esse choque pega a economia num momento muito bom, né? A economia está crescendo bem, a gente teve um crescimento forte no quarto tri, o consumo está bastante positivo no primeiro tri, o mercado de trabalho está com desemprego também perto dos lows históricos, né? Os salários estão crescendo bem nos Estados Unidos, então você pode ter uma desaceleração do consumo, é claro, porque lá você está tendo um aumento mais na veia, mais rápido da gasolina, que já aumentou mais que 50%, então, assim, o impacto inflacionário é muito maior do que no Brasil, né, que a gente está segurando os preços. Agora, é claro que se esse preço do petróleo ficar alto por mais de 6 meses, isso vai afetar a confiança do consumidor, isso vai diminuir a renda do consumidor, pode ter uma desaceleração maior. Eu não acredito ainda em recessão ou que a chance da recessão seja significativa, porque a economia está muito bem, né? A gente está vendo esse boom de investimentos em tecnologia que não fica restrito ao setor. Quando você tem um setor que está crescendo tanto, ele acaba espalhando, né, efeitos secundários para os demais setores da economia. Então, se a economia americana não estivesse tão bem, eu acho que a gente poderia estar falando disso. Agora, tudo vai depender não só do fim da guerra, porque se a guerra acaba com o Estreito de Hormuz fechado ou sob o domínio do Irã, eh, muito provavelmente a gente vai continuar trabalhando com preço de gás natural, petróleo, fertilizantes alto, porque aí a gente vai ter um controle desse estreito, né, que não havia antes. O prêmio de risco vai ser maior, os preços dos fretes ali para aquela região vão ser diferentes entre países. Então, o risco inflacionário vai ficar mais persistente se a guerra acabar ou se houver algum cessar-fogo sem a liberação do comércio. Muito bem, Solange Surur, colunista do CNN Money. Obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. O bom é que assunto não falta, né? A gente não morre de tédio. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Boa Boa noite noite. para você.